Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. Agora são 6h36. Hoje uma quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Fim da saidinha de presos avança no Senado e já pode ir ao plenário. Polícia Federal apreende 2 helicópteros em investigação sobre tráfico de drogas em Goiás. Entidades policiais debatem o reajuste da database com o governo goiano. MEC divulga a primeira chamada do ProUni 2024, mas o site fica instável. Governo Federal agenda reunião com servidores sobre reajuste para 28/2. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37, 6h37. Sejam bem-vindos à nossa programação. Projeto de lei que põe fim ao benefício da saída temporária para presos condenados, popularmente chamado de saidinha, deu mais um passo na tramitação no Senado e está pronto para ser votado no plenário. No início da tarde de ontem, os integrantes da Comissão de Segurança Pública aprovaram o relatório do senador Flávio Bolsonaro e também um pedido de urgência para o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que inclua o texto na pauta legislativa. Pela versão aprovada ontem, o projeto de lei prevê que a saidinha seria restrita aos presos que estejam matriculados no ensino médio superior ou em cursos profissionalizantes. A decisão do fabricante do imunizante Qdenga, usado contra a dengue, o laboratório japonês Takeda, de priorizar o abastecimento do SUS, preocupa clínicas médicas populares. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas manifestou nesta terça-feira preocupação diante da possível falta da vacina na sua rede, especialmente em relação às faixas etárias não cobertas pelo setor público. No SUS, o público-alvo é a população entre 10 e 14 anos de idade. A faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue atrás apenas dos idosos. As pessoas que procuram estabelecimentos privados, o que inclui também laboratórios e drogarias, têm enfrentado dificuldade para conseguir o imunizante, com aplicação de 2 doses, com intervalo de 90 dias. E o COI orienta a ação contínua de combate à dengue no Brasil. Eduardo Kowaleski é quem fala a respeito dessa orientação. O Centro de Operações de Emergência contra a Dengue realizou a primeira reunião nesta segunda-feira. Foram definidas as linhas de cuidado e a estrutura organizacional para enfrentar a dengue e outras arboviroses no Brasil. O COI tem a função de planejar e orientar o Ministério da Saúde sobre as medidas a serem empregadas no enfrentamento da doença. O grupo iniciou os trabalhos no sábado e vai funcionar de forma contínua durante o período de elevação dos casos de dengue. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destaca o papel dessa ação em situações de alerta ou emergência nacional. Essas ações, elas existem sempre em que ou se está numa situação de emergência nacional ou quer se evitar essa situação, sinais de alerta forte. É isso que nós estamos fazendo hoje. Então fica uma ação mais organizada entre o Ministério da Saúde, estados e municípios, com a participação da Organização Pan-Americana de Saúde, também dos quadros consultores que nos apoiam, especialistas que acompanham há anos essas epidemias, e logística, né? Tem todo um trabalho de logística, então é dar mais velocidade nesse trabalho. O Ministério da Saúde definiu, junto com os estados e municípios, um repasse adicional de 10% para as unidades federativas em que se verifica uma situação de emergência no combate à dengue. O COI funciona como um ponto focal para coletar e analisar dados, produzir relatórios, divulgar informações e boletins epidemiológicos. Em 2024, até o momento, o Brasil registrou mais de 262 mil casos prováveis de dengue. Os dados são do painel de atualização de casos de arboviroses do Ministério da Saúde. O início da vacinação contra a dengue está previsto para este mês de fevereiro. Neste ano, a vacina será aplicada em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de 521 municípios do Brasil.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. O Ministério Público Goiano expediu uma recomendação na segunda-feira para que o governo do estado convoque aprovados em concursos públicos em certame homologado no dia 30 de janeiro de 2023 para os cargos de professor e pessoal da Secretaria de Estado da Educação. Vale citar que 4.200 pessoas passaram na prova, enquanto outras 3.000 estão no cadastro de reserva. Em caso de não cumprimento, o Ministério vai adotar as medidas judiciais cabíveis. O documento é assinado pela promotora Carmen Lúcia Santana de Freitas. A recomendação foi feita às Secretarias de Estado da Educação e da Administração. A SEDUC disse em nota que tem cumprido integralmente o que rege o edital do concurso público, a convocação dos aprovados, seguindo o que determina o cronograma estabelecido pelo edital. O governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, realizou a operação de fiscalização intensiva do ICMS ontem nas principais rodovias federais que interligam a região metropolitana de Goiânia, com foco no combate à circulação de mercadorias com irregularidades fiscais. O trabalho foi conduzido pela Delegacia Regional de Fiscalização da capital e resultou na apreensão de 400 mil mercadorias sem nota fiscal, além de uma carga de 50 mil latas de refrigerante. Com uma equipe formada por 9 auditores fiscais, 11 técnicos fazendários e 18 policiais do Batalhão Fazendário da Polícia Militar, sob a coordenação da Supervisão de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da DRF de Goiânia, foram fiscalizadas blitz e surpresa nos postos da Polícia Rodoviária. Foram realizadas, aliás, as blitz nos postos da Polícia Rodoviária Federal de Hidrolândia, Abadia de Goiás, Goianápolis e também na saída para Anápolis. E ainda falando sobre a dengue, crescimento do número de casos em Goiás promove o aumento de venda de repelentes. Quem traz essa reportagem sobre esse boom nas vendas é Jaqueline Moura. Os casos de dengue tiveram um crescimento de 40% nas primeiras semanas de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado. Após saber disso, o Adalto redobrou os cuidados em casa. Ele evita o acúmulo de água no quintal, lixo e adotou o uso do repelente na família inteira. Eu estou vindo aqui na farmácia agora e já vou levar um repelente, né? Porque o meu em casa já acabou. E vou levar e vou ter que usar todos os dias. Os repelentes não auxiliam apenas na proteção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, mas também são eficazes na prevenção contra os mosquitos que transmitem zika e chikungunya. Nas farmácias, a procura pelo produto aumentou consideravelmente nos últimos dias. O estoque também precisou ser reabastecido. A gente fazia uma reposição a cada 15, 20 dias e hoje, semanalmente, a gente está tendo que fazer pedido e às vezes até mais de uma vez por semana para a gente conseguir suprir essa demanda, porque realmente está tendo muita procura aí de repelente nesses dias aí. No mercado, os repelentes custam entre R$15 e R$35. Eles podem ser encontrados à base de creme, spray e aerosol. O uso correto do produto é essencial para garantir a efetividade. O recomendado é que se aplique em todo o corpo, incluindo orelhas e pescoço. É importante ressaltar que o repelente não é 100% eficaz, mas é fundamental na prevenção. Geralmente a gente usa nos braços, nas mãos, nas pernas, no pé, e é importante lembrar também de aplicar o produto em regiões talvez esquecidas por nós, como as orelhas, o pescoço. Na última sexta-feira, o estado decretou situação de emergência em saúde pública por conta do aumento de doenças virais. Até o momento, foram registrados 11.643 casos de dengue no estado, 737 casos confirmados de chikungunya e 59 de zika vírus. 3 mortes já foram confirmadas. A primeira foi de um homem de 31 anos em Uruaçu. A segunda, de um homem de 33 anos, morador de Águas Lindas. E a terceira, de uma adolescente de 16 anos que morava em Uruaçu. A situação é preocupante. A Francinete diz que está com medo e faz o que pode para evitar a doença. Nesse momento, como está um tempo de chuva, minha maior preocupação é somar o acúmulo de água, né?
muitos lixos acumulados, sempre fica água. Também tenho bastante cuidado sobre o repelente que eu vim comprar agora, né? Que eu vim à procura, estava precisando. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E a novela entre Flamengo e Léo Ortiz está próxima de um final feliz. O clube rubro-negro, enfim, chegou a um acordo com o Bragantino e encaminhou a contratação do defensor de 28 anos. Agora, pequenos detalhes separam o zagueiro de ser o terceiro reforço do time carioca nessa temporada. As informações são do jornalista André Hernan. Léo era o principal alvo para o setor defensivo da diretoria rubro-negra. A negociação, que chegou a ficar estagnada nos primeiros dias de fevereiro, se arrastou por meses e os clubes tiveram dificuldade em chegar a um consenso por um valor de venda. Porém, ao fim das principais janelas do futebol europeu, as conversas voltaram e rumaram para um final feliz. Era um desejo de Léo se transferir para o Flamengo. O defensor, inclusive, recusou uma proposta de renovação de contrato com Bragança, abriu mão de sua parte e fez com que o seu empresário fizesse força nos bastidores para que o Bragantino aceitasse a proposta do Flamengo. E ainda em busca de substituto para Luiz Soares, o Grêmio tentou a contratação de Tiquinho Soares do Botafogo. O tricolor apresentou uma proposta pelo atacante de 33 anos, mas a investida foi recusada pelo clube carioca. No momento, não há negociação entre os dois clubes. A oferta do Grêmio foi de 4 milhões de euros, algo em torno de 21 milhões e 300 mil reais pela cotação atual. O clube gaúcho ficou alguns dias sem nenhuma proposta, até receber a negativa do Botafogo. Tiquinho ficou balançado com o projeto apresentado pelo Grêmio e cogitou deixar o Nilton Santos para arrumar a arena. Mas diante da negativa do Botafogo, o atacante entendeu a postura do clube e garantiu estar focado nos objetivos da temporada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A pecuária de Goiás, seja de corte ou de leite, deve sofrer prejuízos nesse ano. A projeção é da Federação em Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, que se baseia na previsão da estiagem para esse ano e nas ondas de calor que afetaram o estado em 2023, impulsionadas pelo El Ninho. O alerta para produtores foi emitido ontem em Goiânia. Parte dos dados que apoiam o discurso de prejuízo relacionado à pecuária de Goiás são extraídos da expedição Safra, realizada pela entidade em janeiro. O trabalho, que envolveu visitas a lavouras de grãos em todo o estado, apontou queda de 23% na produção da soja de soja na safra atual. Na oportunidade, técnicos observaram baixo índice de vegetação, juntamente com aumento de chuvas torrenciais que causam escoamento superficial da água e reduzem a recarga do lençol freático, afetando a disponibilidade de água para as plantas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu agir contra Nízia Trindade, a ministra da Saúde. No dia em que endereçou diversos recados ao governo Lula na abertura do ano legislativo, Lira apresentou requerimento para a Nízia explicar como foram aplicadas as emendas parlamentares na atenção primária e na média de alta complexidade ambulatorial e hospitalar em 2023. O requerimento de informações foi assinado pelo próprio Lira nesta segunda-feira. Não é comum o presidente da Câmara usar essa prerrogativa para cobrar dados do governo federal. Lira pediu para a Nízia explicar os critérios que a saúde usou para elaborar os limites orçamentários e financeiros para repasses obrigatórios às ações do programa. Lira também quis saber quais foram esses limites e quais programas e componentes foram considerados para defini-los. No total, Lira apresentou 7 questionamentos sobre a execução orçamentária do Ministério da Saúde. Ele declarou que trata como urgente a apresentação de informações sobre a distribuição de recursos e a relação de beneficiários e valores. E o Brasil ultrapassou a marca de 38 gigawatts de potência instalada na fonte solar fotovoltaica em 2023. Somando as usinas de grande porte e sistemas de operação própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 16,8% da matriz elétrica do país. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. De acordo com essa entidade, desde 2012, a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de 184 bilhões de reais em novos investimentos, mais de 51 bilhões de reais em arrecadação aos cofres públicos e gerou cerca de 1 milhão
e 100 mil empregos acumulados. Com isso, também evitou a emissão de 46 bilhões e 400 mil toneladas de CO2 na geração de eletricidade. E o Ministério da Saúde está lançando uma campanha contra ISTs no Carnaval. Larissa Diamantino explica como vai funcionar essa campanha. Notícias Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha de Carnaval 2024 com o foco na prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Com o slogan Carnaval, Respeito e Proteção, #TemQueTer, a estratégia inclui peças de comunicação que trazem os ritmos e a cultura de cada região do país, além de conteúdos específicos para os momentos antes, durante e depois das festas. No ano passado, o Ministério investiu 27 milhões de reais na aquisição de testes rápidos que detectam sífilis e HIV em um mesmo dispositivo. Inicialmente, um dual teste será disponibilizado para mulheres grávidas, trabalhadoras do sexo e homens que fazem sexo com outros homens. As demais pessoas serão testadas com a tecnologia que já é oferecida. Entre as vantagens do novo teste estão a simplificação do processo e a redução do espaço necessário para o armazenamento nos postos de saúde. Outro anúncio do governo federal para o período de folia é a diminuição da quantidade de comprimidos ingeridos diariamente para as pessoas que vivem com o vírus do HIV. Isso porque agora o medicamento é único e fornecido pelo SUS. Para o Carnaval 2024, o foco da campanha é lembrar os foliões que a proteção é uma peça fundamental para a festa, lado a lado com respeito à diversidade e à inclusão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Larissa Diamantino. Ministério da Saúde. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. A Polícia Federal apreendeu 2 helicópteros com suspeita de irregularidades durante uma operação realizada na segunda-feira aqui em Goiás. A ação policial apura tráfico internacional de drogas e manutenção e construção clandestina de helicópteros destinados ao cometimento de ilícitos. Na ação, policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão nos municípios de Inhumas e Goianira, ambas na região metropolitana de Goiânia. Os mandados foram cumpridos em endereços que eram usados, segundo a investigação, tanto para manutenção irregular quanto para a construção clandestina de helicópteros. Os locais que funcionavam como oficinas clandestinas de helicópteros sem autorização possuíam heliponto e serviam para pouso e decolagem irregulares das aeronaves. Os policiais apreenderam ainda diversas peças de aeronaves que serão analisadas. Sindicatos e entidades ligadas à segurança pública iniciaram um debate para o reajuste da database 2023 junto ao governo de Goiás. O ofício foi encaminhado na segunda-feira ao secretário-geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima. São 8 entidades que representam a Polícia Militar e outras 6 que representam a Polícia em geral. A secretaria diz que vai atender às demandas de agendas solicitadas pelas entidades, mas ainda não há uma data específica para negociações que devem ser iniciadas somente depois do feriado do Carnaval. O mês de fevereiro, como início do debate das discussões, já havia sido definido em maio do ano passado, quando o Fórum de Entidades que representam os servidores públicos entrou em acordo junto ao governo de Goiás com um percentual de pagamentos de perdas salariais referentes a 2022. Na época, servidores deram um voto de confiança ao governo de Goiás e aceitaram a proposta apresentada, 5,93% referente ao IPCA do ano de 2022, dividido em 2 parcelas. Servidores do Detran tinham pontos batidos, mas não trabalhavam. A administração do Detran vai modernizar a fiscalização para evitar essas fraudes. A reportagem é com Alex Atanásio. Durante a entrevista coletiva, o presidente do Detran, Valdir Soares, detalhou como era o esquema feito por servidores do órgão. Segundo ele, alguns batiam ponto de carga horária de trabalho para os colegas que não trabalhavam. Outros batiam ponto e iam embora em seguida. Tinha também aqueles que apresentavam atestados médicos ou de doação de sangue para não trabalhar. Havia um rodízio, cada dia um deles batia o ponto. Mostrei um caso onde uma servidora mulher
mas a foto de quem bate é de um homem. E aí, considerando que o sistema de presença é frágil, ao chegar em frente o local de registro do equipamento, eles não colocavam, é necessário colocar a foto, eles não colocavam a sua foto. Então, realmente, uma situação assim escandalosa. Ao todo, 16 servidores apelidados de turistas foram identificados por envolvimento no esquema, sendo 2 de Santa Terezinha de Goiás, norte goiano, e 14 de Goiânia. A direção do Detran também já acionou a Polícia Civil, que vai entrar no caso. Os envolvidos podem ser presos e até terem que devolver valores de salários de dias que eles nem sequer trabalharam. Penas que chegam até 5 anos e podem proporcionar também a suspensão de 60 a 90 dias, além da demissão. Ainda para evitar novas práticas de servidores turistas, a administração do Detran garantiu que vai reforçar o sistema de registro do ponto eletrônico de trabalho, inclusive com a compra de novos equipamentos. Que seja com impressão digital e impressão facial. Eu acho que com isso, e vamos aumentar a fiscalização. Porque você pode colocar impressão digital e facial e continuar não comparecendo. Então, outra ação nossa é o aumento do trabalho de inteligência. Servidor que está aqui, ou ele trabalha 8 horas, ou trabalha 6 horas, né? Então, ele tem que cumprir essa jornada, porque ele recebe por isso, como eu recebo. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. E a Conmebol confirmou ontem que os sorteios para definição das chaves da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana vai acontecer no dia 18 de março, no Paraguai, sede da entidade. O futebol brasileiro já tem 6 times garantidos na fase de grupos da Libertadores desse ano: Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Red Bull Bragantino e Botafogo entram nas fases eliminatórias. O time brasileiro, que aguarda por Aurora da Bolívia ou Melgar do Peru, faz o seu primeiro jogo no torneio continental no dia 21 de fevereiro, em uma quarta-feira. A volta é exatamente uma semana depois, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Massa Bruta terá como primeiro adversário o Atlas Douradas. E o São Paulo tem um acordo para renovar o contrato do zagueiro Diego Costa até 2028. O novo vínculo será assinado nesta quarta-feira, antes do jogo do Tricolor com Água Santa. Isso pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi, às 21h35. O atual contrato de Diego Costa com o São Paulo vai apenas até o fim dessa temporada. Por isso, no início desse ano, a diretoria tricolor iniciou as conversas para renovar com o zagueiro. Com o acordo encaminhado, as duas partes vão concretizar a renovação nesta quarta-feira. Com a saída de Beraldo para o PSG da França, Diego Costa ganhou espaço no São Paulo e iniciou a atual temporada como titular ao lado de Arboleda, e também negocia sua renovação contratual com o clube. O tricolor negocia também renovações com o lateral esquerdo Wellington e o atacante Juan. Os 2 casos ainda estão em estágio menos avançado. Ambos os jogadores têm contrato com o São Paulo até o fim desse ano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14 agora. É terça-feira, chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações levemente negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre 64,55 e 65,35. Vencimento março 24 foi cotado a R$ 65,35, com queda de 0,23%. Maio 24 valeu R$ 65,25, com perda de 0,38%. Julho 24 foi negociado por R$ 64,99, com baixa de 0,28%. Setembro 24 teve o valor de R$ 64,55, com desvalorização. Na visão do analista de mercado, Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira, trabalhando no patamar de R$ 65,00, representa boas posições para o milho nesse momento em que estamos ganhando ritmo de colheita. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. A abertura de micro e pequenas empresas tem uma alta de 6,6% em 2023. A
matéria é com a Adriana Mesquita. O Brasil registrou a abertura de 859 mil micro e pequenas empresas em 2023. O número representa uma alta de 6,62% em relação ao ano anterior, quando foram criados 805.600 empreendimentos. Os dados são de levantamento do SEBRAE, com base no Cadastro Nacional de Pesquisa Jurídica da Receita Federal do Brasil. Para o administrador especialista em MPS e diretor de Comunicação e Marketing do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas, os negócios desse porte são os protagonistas da economia brasileira. Eu posso ir num grande shopping do Brasil, mas lá aquelas lojas são micro e pequenas, muitas delas são micro e pequenas. Você vai no comércio, né, quando ainda tem comércio de rua, vocês estão vendo lá aquelas empresas, são pequenas empresas. Leônidas acredita que o cenário de crescimento em 2023 deve continuar em 2024 e reflete a confiança dos empreendedores quanto à melhora na economia do país. Questionado se este é um bom ano para empreender, ele não só afirma que sim, como também indica por onde começar. É um ano de grandes perspectivas, tem empreendimentos de baixo custo. Quando você começa a entrar nas redes sociais, você começa a perceber que tem uma oportunidade muito grande nesse campo virtual. Faz um curso, se intera pelo Instagram, muitas vezes pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então tem diversas oportunidades hoje, né, de vendas, se você tem produtos também, né, que você pode vender através das redes. As micro e pequenas empresas também são destaque na geração de empregos. Em 2023, por exemplo, elas geraram 8 em cada 10 novos postos de trabalho no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25 agora, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O Ministério da Educação disponibilizou na tarde dessa terça-feira o resultado da primeira chamada do processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do programa Universidade para Todos. O programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O ProUni do primeiro semestre tem 406.428 vagas disponíveis, sendo 308.977 em bolsas integrais e 97.451 parciais, distribuídas em 15.482 cursos e 1.028 instituições participantes do processo seletivo do MEC. De acordo com o cronograma do MEC, a segunda chamada do ProUni será divulgada no dia 27 de fevereiro. Já o período para manifestar interesse na lista de espera é de 14 a 15 de março. Com resultado anunciado no dia 18 de março. Entre os cursos com mais inscrições estão Medicina, Direito, Psicologia, Enfermagem e Administração, segundo um balanço da pasta. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos agendou para o dia 28 de fevereiro a primeira reunião de 2024 da Mesa Nacional de Negociação Permanente com Servidores. O encontro, que vai reunir as entidades representativas de servidores públicos federais, acontece a partir de 14h30 e deverá debater a contraproposta de reajuste salarial apresentada pelas entidades, que pedem reajuste já em 2024. A ministra da Gestão, Esther Dweck, havia previsto que essa primeira reunião do ano para tratar do assunto ocorreria ainda em fevereiro. Na semana passada, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, as centrais sindicais e o Fórum de Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais chegaram a um acordo e apresentaram ao governo um documento único. Inscrições do Concurso Nacional Unificado terminam nessa semana. Saiba como fazer a sua inscrição com Tereza Klein. As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado encerram nesta sexta-feira e já tem 1,5 milhão de inscritos. Conhecido como o Enem dos concursos, ele reúne mais de 6.600 vagas para órgãos federais distribuídos pelo Brasil. São editais diferentes, um para cada bloco temático, que correspondem às áreas de atuação.
O candidato pode se inscrever apenas em um bloco. A procuradora do Estado de São Paulo, Zilá Oliva Roma, já passou em mais de um concurso. Ela realiza palestras para compartilhar sua experiência nestas seleções. Zilá destaca que o primeiro passo é fazer a escolha adequada do bloco temático. Então, infraestrutura, exatas e engenharias, tecnologia, dados e informação, ambiental, agrária e biológicas, exigem graduações mais específicas. Então, para quem tem um diploma de curso mais genérico, pode ser interessante optar por um bloco que não vai exigir essa formação específica, né? Não tem como você se inscrever para um cargo que exige uma formação que você não tem. Então, para quem tem uma formação em ensino superior mais genérica, seriam os blocos 5 ou 7, que é Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e Gestão Governamental e Administração Pública. E para quem não tem ensino superior, não tem curso, graduação, pode optar apenas pelo bloco 8, que são vagas de nível médio, intermediário, e alguns cargos nesses pode exigir o curso técnico específico. Entre as vagas de nível superior, mais da metade não exige informação específica. Nestas vagas, os salários básicos vão de R$ 5.200 a R$ 22.900. A doutora em Sociologia e avaliadora do Ministério da Educação para cursos à distância, Lara Crivellaro, destaca que ao escolher a vaga, diversos critérios além do salário devem ser levados em consideração. As pessoas que estão interessadas olhar com muita atenção quais são as vagas, perceber a localização delas, né, onde é que elas estão dispostas, ofertadas e efetivamente qual é o salário de cada uma delas, porque as pessoas precisam imaginar essa locomoção, não só conseguir a vaga, mas efetivamente depois, em passando, se está dentro das expectativas dele. Os blocos são infraestrutura, exatas e engenharias, tecnologia, dados e informação, ambiental, agrário e biológicas, trabalho e saúde do servidor, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, setores econômicos e regulação, gestão governamental e administração pública e nível intermediário. A taxa de inscrição para cargos de nível médio é de R$ 60. Para candidatos a cargos de nível superior, o valor é R$ 90. O candidato precisa estar cadastrado na plataforma gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30 agora. E a direção da Assembleia Legislativa de Goiás admite revogar a lei que instituiu o julgamento de contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás pela Casa e construir um novo texto em consenso com o órgão, em tentativa de acordo a ser discutido hoje em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, propõe a exclusão das penalidades previstas na norma e a manutenção de atribuições de fiscalizar o tribunal. Bruno, o governador Ronaldo Caiado e o presidente do TCE, Saulo Mesquita, estarão presentes na reunião convocada pelo ministro André Mendonça, no andamento da ação direta de inconstitucionalidade, que questiona a lei goiana no Supremo, protocolada pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O governador Ronaldo Caiado nega que tenha colocado prazo para a definição do pré-candidato da sua base para a Prefeitura de Goiânia. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que existe a possibilidade dessa definição acontecer até o próximo mês. Inclusive, para dar tempo do nome escolhido trabalhar uma pré-campanha, mas enfatizou que não vai tirar um nome do bolso do colete. Não estabeleci prazos, será o que for necessário até as convenções, é o que enfatizou ele. A declaração do governador contraria a do empresário Jano Darro, dada na semana passada. Ele disse que tem até o fim desse mês para viabilizar a sua pré-candidatura na base de Caiado. A Escola do Futuro abriu inscrições para um curso gratuito em mídias sociais. Lucas Xavier era quem traz essa reportagem. As 5 unidades da Escola do Futuro de Goiás estão com inscrições abertas para curso de nível médio em mídias sociais na modalidade presencial no período noturno. O curso gratuito tem duração de 1 ano e as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site efg.org.br até 25 de fevereiro. Podem se inscrever moradores do estado de Goiás a partir de 16 anos com ensino médio completo
ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano até o ato da matrícula. A seleção será realizada com base na média do Enem ou na média das notas obtidas no último ano do ensino médio ou o equivalente já cursado. São 150 vagas no total, sendo 30 para cada uma das seguintes unidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. O curso passa pelas áreas de e-commerce, mídias sociais, experiência do usuário consumidor, criação de conteúdo digital e marketing. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33. E Thiago Maia quer resolver o seu futuro. A expectativa é de que tenha uma resposta até o fim dessa semana. O Flamengo espera que o Internacional aumente o valor da última proposta. Em janeiro, o Colorado sinalizou que teria condições de pagar 4 milhões de euros, algo em torno de 21 milhões e 300 mil reais. Mas o rubro-negro entende que 5 milhões de euros, algo em torno de 26 milhões e 600 mil reais na mesma moeda, seja um valor mais justo. Thiago Maia está tranquilo, entende que o Internacional é um ótimo caminho no momento, principalmente pelo fato da comissão técnica liderada por Eduardo Coudet ter deixado claro que querem muito ele no Beira-Rio. Por outro lado, ele é feliz no Flamengo, está adaptado ao Rio de Janeiro e tem um contrato válido até o fim de 2026. E a La Liga denunciou mais um caso de racismo contra Vinícius Júnior. O caso mais recente aconteceu na última quinta-feira. A entidade responsável pelo campeonato espanhol enviou à Comissão Antiviolência da Federação Espanhola, como faz toda semana, todo o conteúdo com insultos ou intolerâncias e citou gritos contra o atacante brasileiro. Vini Júnior sofre insultos racistas desde 2021 na Espanha, somando mais de 10 denúncias feitas pela La Liga, não resultando em nenhuma punição esportiva. As autoridades espanholas já tomaram algumas medidas, como a prisão de suspeitos e afastamentos de VAR. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35, 7h35. E o mercado físico do boi gordo manteve o padrão de negociações em grande parte do país, com estabilidade nesta terça-feira, dia 6. Segundo o consultor de safras e mercado, Fernando Henrique, o ponto positivo da semana é na melhora do escoamento da carne no atacado, confirmando a expectativa de enxugamento de estoques com a entrada de novatos na economia. Os preços da arroba do boi no fechamento da terça-feira ficou da seguinte forma: São Paulo capital, R$ 239,00, Goiânia, Goiás, R$ 227,00, Uberaba, Minas Gerais, R$ 240,00, em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 231,00 e Cuiabá, Mato Grosso, R$ 211,00. O mercado atacadista apresentou uma recuperação de preços no decorrer da terça-feira. O quarto traseiro foi precificado a R$ 18,20 o quilo, uma alta de 20 centavos. Ponta de agulha foi precificada a R$ 13,00 o quilo, uma alta de 50 centavos. Já o quarto dianteiro foi cotado a R$ 12,80 o quilo, uma alta de 20 centavos.